Depois a couraça da justiça, que protege o coração, aí para a gente fazer o que é certo, fugir do pecado, ter o coração limpo e a vida protegida. Eita glória! Sandálias da paz é andar em paz, evitar briga, levar paz onde pisa. Quem anda com Deus espalha paz. Olha que coisa linda, Maria. Aí você pode pensar assim: ai, missionário, mas você usa esboço? Sim, eu não usava antigamente, quando minha mente era mais fresquinha. Depois aí começa a bater viela, né? Meu Deus amado. E aí para te dar um brancão. E aí tem um irmão muito bendito, que ele diz que o esboço é o GPS do pregador, para você não perder a luz, né? Porque quem te garante que eu não tive com o Espírito Santo lá em casa, preparando essa palavra, né? Como uma vez eu estava preparando uma palavra e uma pessoa bateu, e eu estava com a botijinha cheia de azeite, e ela bateu, queria alimento para ir para casa. Aí o Espírito Santo falou para mim: você não tem mais nada para dar para ela, filha, além do alimento? Eu falei: ah, papai, eu vou oferecer. Aí eu comecei a falar do amor de Jesus para aquela alma. Ela entrou no meu quintal e ela chorou, e eu fiz a pergunta: quer receber Jesus Cristo como teu Salvador? Ela quis, eu orei por ela e ela saiu de lá com o alimento da carne e com o espiritual. Eu não sei onde ela está, mas aquela semente não foi em vão, porque ela chegou numa hora que estava eu e o Espírito Santo. E o Senhor fez essa glória, me deu essa aula de presente, antes mesmo de eu ministrar no púlpito, né, amados? E aí vem o escudo da fé, é confiar em Deus mesmo sem ver, mesmo na luta. A fé apaga o fogo do inimigo. Meu Deus! Mas existe uma parte da armadura que protege algo muito perigoso: a mente. O capacete protege a cabeça, e a cabeça é onde estão os pensamentos. A mente é campo de batalha. O inimigo não precisa te derrubar fisicamente, ele só precisa colocar um pensamento errado, né? Vai lá, fala para ela que você é macho, e se ela responder, você dá um jab de direita na orelha dela, que ela vai saber quem é você. E aí ele vai lá para a mulher e fala: olha, ele é um mequetrefe, tem homem melhor por aí. Que coisa maligna, né, amados? Então nós precisamos proteger a nossa mente, né? Proteger a nossa mente, porque a nossa mente é uma coisa horrível se a gente não estiver firme, recebendo do Espírito Santo. Eu tive um professor, um amigo meu, ele é cristão, ele é filho único, e a mãe dele tinha tanto medo, ela era tão oprimida na mente, tão oprimida, e crente, mas ela não sabia expulsar aquelas coisas da mente. E ela pensava: eu só tenho esse filho, eu não tenho marido, eu não tenho ninguém, eu preciso zelar desse filho, eu preciso cercar, eu preciso. E às vezes a gente esquece de olhar que nós temos a mãozinha pequena, frágil, né? Nós precisamos entregar nas mãos daquele que tem um braço forte, poderosa é a sua guerra. E aí esse menino estava na escola, e ele, aquele dia, teve um problema lá, o professor não liberou, porque ficou com medo das crianças passar, não sei se era um acidente, não me lembro direito, e não tinha telefone igual hoje, nada, né? E essa mãe ficou desesperada, esse menino não vinha, e ela ligou a televisão, um monte de menino tinha sido preso numa fábrica de bolacha, e ele adorava bolacha. Olha como o diabo faz tudo ruim.
E essa mulher chorando, descabelada, ela era morena, assim, do cabelinho bem crespinho, tadinha, disse que estava desse tamanho a hora que o menino chegou em casa. Ele falou: Jesse, minha mãe estava parecendo uma leoa, de tanto que ela tocava esses cabelos pensando em mim. Eu cheguei naquela paz, ela falou: o que você fez, mãe? Mãe, não fiz nada. Por que você demorou? Aconteceu um acidente, nós estávamos na escola. Não, eu já sei de tudo. Vocês tinham sido presos porque vocês foram roubar a fábrica de bolacha. Foi essa a educação que eu te dei. Agora você vai para o juizado de menor. Mãe, deixa eu falar. Eu não estou sabendo de nada de fábrica de bolacha, mãe. Foi o professor que segurou a gente. A senhora pode ir lá amanhã perguntar. E ela descabelada. Então ela sofreu desnecessariamente, né? Por não orar e pedir para o Senhor: Senhor, guarda o meu filho e guarda a mim de todo mal, né? Por isso que precisamos do capacete da salvação. A mente é um campo de batalha. O inimigo não precisa te derrubar fisicamente, ele só precisa colocar um pensamento errado, e aí a gente começa a dar asas à imaginação. E aí toda miséria nós que fazemos, né? O inimigo só lança a seta. Aí o inimigo fala assim: ó, o inimigo não precisa te derrubar fisicamente, ele só precisa colocar o pensamento errado. Você não presta. Você não vai conseguir. E Deus não te ama. A primeira coisa que Satanás vem falar: Deus não te ama. Teu filho está morrendo. Ó. Vai lá para o centro cirúrgico. Você viu como o médico falou? Vai morrer. Né? E aí? A batalha começa na mente. O que é a salvação? É ser perdoado, é ter nova vida, é pertencer a Deus. Não é religião, é Jesus no coração. E aí quem tem Jesus no coração recebe a armadura, recebe o capacete, recebe a espada, que é a palavra de Deus, e a sandália. Ele protege contra pensamentos ruins, dúvidas, medos, culpa do passado. Quem sabe que é salvo não vive derrotado. Sem o capacete, uma pessoa sem capacete, qualquer pancada a derruba. Assim é quem não tem certeza da salvação. Qualquer problema faz desistir. Como colocar o capacete? Aqui vem a parte legal. Aceite Jesus Cristo de verdade. Declare a palavra. Rejeite pensamentos ruins. Alimente a mente com coisas de Deus. Oh, amado, que coisa linda, né, amado? Eu falo assim, ó, quem guarda a palavra no coração, ele não precisa nem saber, ele precisa guardar a palavra, né? Outro dia eu estava comentando com um amigo meu, eu fui num certo lugar e fui chamada de surpresa para pregar. E aí eu levantei e preguei. Eu não tinha nem 2 minutos para pensar no que eu ia pregar. Eu falei: Espírito Santo, agora o Senhor faz a obra, né? E aí eu comecei a me lembrar que quando eu ia na penitenciária, eu também não tinha. Eu não tinha Bíblia, não tinha celular, né? E aí depois, conversando com esse meu amigo, eu falei para ele: nos dias em que estamos vivendo, que ninguém fica 15 dias preparando a mensagem e depois fica: ai meu Deus, me dá uma tremedeira, me dá uma dor de barriga, e o camarada fala para mim que tem chamado. Que tipo de chamado? Se tirar a nossa
Bíblia, se tirar o celular, nós não temos mais nada para dar? Meu Deus! Eu preguei 2 anos e 4 meses nas penitenciárias, sem Bíblia e sem celular. Ah, missionária, mas você está se gabando? Não, eu preguei pela misericórdia de Deus e pelo meu esforço que eu tive quando eu não estava em tribulação e apliquei a estudar a palavra que o Espírito Santo gravou nas tábuas de carne no meu coração. Aleluia, glória a Deus. E aí você levanta, abre a boca e o Senhor te usa. Baseado na palavra, baseado nos testemunhos, com amor. Então, quem quer o capacete? Aceite a Jesus de verdade, declare a palavra, rejeite pensamentos ruins, alimente a mente com coisas de Deus. Nem todo pensamento é seu, alguns são ataques. Meu esposo, quando ele viajava para bem mais longe, o meu filho era bem pirralhinho. Esse meu filho, eu só tenho 2, tenho ela e tenho o meu filho. Meu filho vivia atrás dele, mas vivia atrás dele e queria ir. Quando não tinha aula, ele levava, ia viajar junto. E o meu marido é um santo, gente, mas é teimoso, que olha, pelo amor de Deus, se eu conseguisse na justiça uma coleira, uma enforcadeira, uma focinheira, eu tinha comprado esse homem, para ele aprender a me obedecer. Ele foi num certo lugar com o meu filho e a ponte estava cai e não cai, e ele passou com o caminhão carregado e o menino dentro da cabine. A hora que chega em casa e conta, não dá vontade de matar? Como no caso de Sara, eu sempre falo, se Deus tivesse pedido Isaac para Sara, ela daria? Na opinião das mães? Imagina, só de Abraão falar para mim, eu já matava ele. E ainda mais que ela só teve ele na velhice. Um milagre, você vai matar o meu filho. Ah, mas Deus que pediu o quê? Deus se vira com outra coisa, não vou dar meu filho não é? E aí eu fiquei com tanto medo de deixar o menino viajar com ele, e eu ficava orando, meu Deus, tem misericórdia, porque eu sei que ele continuava teimoso, continua até hoje. E aí ele vai passar naquelas pontes com o meu filho. Menina, um dia eu estou lá preparando o almoço, cantando louvor, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha telefone em casa, não tinha nada. E eu estou lá lavando uma alface linda, preparando o almoço, esperando eles virem de viagem. Eu tive uma visão dele capotando no caminhão. Capotou numa ribanceira, era um 1318 branco, e a cabine era branca e azul, e eu vi até a listra azul repetindo. Poucas vezes eu tive visão, mas essa foi nítida, e veio da parte do diabo. E aí a hora que chega no fim da ribanceira, o meu filho está esmagado em ele. Eu falei, sai daqui agora, Satanás. Eu não aceito, isso não vem da parte do Senhor. Sai em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor está guardando os 2. E eu não estou lavando essa alface à toa, não. Eles vão comer daqui a pouco. Mas aquilo... Meu Deus amado, só Deus para nos manter de pé, E eu fiquei orando, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. E não tinha celular, não tinha nada. Somente pela fé. E eu orando, e eu esperando, preparei a comida, preparei os bifinhos, a alface, pus na mesa, só no jeito de... E eu, de vez em quando o diabo vem a palavra, rapaz... Eles estão mortos. Eu falava, some daqui, Satanás. Some daqui. Em nome de Jesus Cristo. Eles vão chegar. Dali a pouco escutei o barulhão do caminhão carregado. Falei, ô Senhor, eu te agradeço. Aí pula o meu filho falando por tudo quanto é buraco que ele tem, ele fala. Porque a minha filha, o que tem ela que não fala, ele fala.
onde a gente passou. Eu falei, meu filho, você não tem ideia do que eu vi. Meu Deus, eu não sei, mas Satanás veio trazer, e se eu tomasse posse daquilo, talvez ele concluiria, né? Porque o meu marido, ele teria que ter mais cuidado, examinar a ponte. Já passaram aqui? Não estão passando, é perigoso, eu não vou passar, ainda mais com meu filho, né? Jamais. Eu fui instrutora de carro e moto, meus amados, mas a última vez que eu pilotei moto, eu estava grávida da minha filha, e eu vi tantas pessoas, inclusive uma amiga minha que morreu de acidente de moto, um acidente bobo, e aí eu pensei, meu Deus, eu amo moto, mas eu não vou dirigir mais moto por ela. Agora eu tenho uma pessoa que depende de mim. Nunca mais eu peguei uma moto. Entendeu? O carro a gente dirige, mas com mais cuidado, porque quando a gente era jovem não tinha responsabilidade. Né? Então, Satanás às vezes vem na nossa mente para nos perturbar, para nos aborrecer, né? O menino não tinha roubado as bolachas, o menino não tinha feito nada de errado, mas a irmã estava extremamente perturbada, porque ela acreditou nos dardos inflamados do maligno. Alimente a mente com coisas de Deus. Nem todo pensamento é seu, alguns são ataque. E quando perceber que é ataque, repreenda em nome do Senhor Jesus. Depois da armadura, Paulo fala orando. Sem oração, a armadura enfraquece. A oração mantém você de pé. Aleluia, glória a Deus. E aí eu te pergunto, amado, como está a sua mente? Como está a nossa mente? Você está protegido ou não? Você tem certeza da sua salvação? Deus não te chamou para viver caindo, Ele te chamou para viver protegido. Hoje Deus quer guardar a nossa mente. Hoje Deus quer nos dar a paz, né? Porque a paz de Jesus Cristo, que não é a ausência de guerra, a paz é aquela que excede todo entendimento, né? Eu sempre falo, vai esperar o quê do menino que o pai pôs nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, aleluia! E você está diante de uma pessoa, amado, que foi atacada. Não era à toa, não. Tinha 1001 razões. Fui atacada de depressão, de síndrome do pânico, de estresse pós-traumático. E eu não fiquei nem um dia deitado com esses problemas, não. Eu gritava por socorro. Eu gritava por socorro como uma ovelhinha começa a berrar até que o pastor venha acudir. Um dia eu estava saindo e eu precisava pegar a rodovia para ir para o Carrefour, e aí bateu aquele pânico, bateu aquela coisa ruim. Eu parei e falei, alto lá, Satanás, sai da minha frente, porque senão Jesus Cristo te atropela. Porque não sou eu que tenho poder para atropelar ele, mas aquele que está na minha frente, aquele que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vem e atropela, sai, porque senão ele te passa em cima. E o Senhor foi dando vitórias. Foi fácil, meus amados? De jeito nenhum, nenhuma vez foi fácil. Nenhuma vez foi melzinho na chupeta. Era sempre Satanás mostrando, não vai ser fácil. Desiste de pregar, desiste disso, que eu ataco teu filho, eu ataco tua filha, ataco teu marido, eu ataco tua finança. Entendeu? E eu vou continuar. Glória a Deus.
Eu vou continuar até o Senhor cantar a minha senha, porque eu tenho dom. Quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer fortalecer a mente, quem quer se revestir da armadura, ore, Senhor, guarda minha mente, fortalece a fé, reveste cada vida com a tua armadura. Sua mente é campo de batalha. Quem não se protege se torna alvo. A salvação protege nossos pensamentos. Deus quer guardar a nossa mente. Você não está sozinho nessa guerra. E eu não estou sozinho nessa guerra. Glória a Deus. Amados, eu falei sobre as duas mensagens e eu gostaria de dar uma pincelada nela. Dá tempo aí, uns minutinhos, pastor? Essa outra mensagem que o Senhor também tinha posto no meu coração, eu ministrei ela dia 24/9/2025. Gosto muito dessa mensagem. E aí ela diz assim, bom, primeiro vamos procurar a base da palavra, né? Porque se começar só a encher bexiga, aí não dá, né? Está no 2 Samuel 23 e no verso 9 e 10. Vai ser só uma pincelada. Porque o Senhor estava me dando as duas e eu preciso obedecer. Lembra que ele não desenhou. 2 Samuel 23, 9 e 10 vai dizer assim: e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aió, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando retiraram os homens de Israel, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus. Amados, olha o 9. Eles provocaram os filisteus e depois eles fugiram. Só ficou covardia, né? Mas o que ficou não era covarde. Eita nós! E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram na peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. É como se o menino provoca os amiguinhos da escola, vem todo mundo para cima, eles fogem, né? Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Na tradução eu acho que a Almeida Fiel, ele fala que ficou grudada a espada em sua mão. Na minha fala que ficou pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. Um homem ficou e venceu, e voltaram lá somente para pegar os despojos. Eu não sou homem não, amado, mas a minha palavra vale ouro. Eu não sou homem não, mas todas as vezes que Satanás me afrontou, eu fui para cima dele. Entendeu? Uma vez me chamaram que tinha um endemoniado, eu falei para o meu marido, vamos lá. Ele falou, não, vamos mexer com isso não. Eu pensei, ele é fortão, né? Se o cara vir para cima de mim, pelo menos seguro na unha. Vou não. Aí o meu filho falou assim, eu vou com você, mamãe. Eu falei, não, você não pode não, meu filho. Né? A gente vai lá. Aí a moça falou assim, missionária, eu chamei o pastor da minha igreja e ele partiu para cima do pastor, o pastor correu e largou o carro aqui. Falei, santo Deus, ai de mim que vou perecendo. Mas eu já tinha falado que ia, e a minha palavra vale ouro, né?
Aí eu chego lá, o cara vem vindo do boteco, foi direto no armário para pegar a faca. Ela olhou para mim e falou: corre, missionário. Eu falei: amada, não vim aqui para correr não. Entendeu? Eu não vim aqui para correr. A palavra de Deus fala para eu resistir o diabo, e quem vai fugir é ele. A hora que ele botou a mão na gaveta, eu falei: larga isso aí, Satanás. Se vira aqui para mim. Aí eu não aguento olhar na tua cara, que o problema é teu. Sai dele em nome de Jesus Cristo. Aí eu fui falar do amor de Jesus para ele. Ele chorou tanto, aquele homem, naquele dia. E ele me abraçou e falou que eu tinha um perfume maravilhoso. E ela falou, eu abracei ela e não senti, porque até eu saí de casa, eu estava fazendo faxina na casa. Não devia ser muito bom o meu cheiro, mas o cheiro que ele sentiu foi o perfume de Jesus Cristo. Isso é para a honra e a glória do Todo-Poderoso, porque demônio saia no nome de Jesus, não é no nosso nome. E nós temos que conhecer a palavra e saber, e Satanás tem que saber que nós sabemos, né? Porque se nos tirar a Bíblia, nos tirar o celular, nós vamos ter a espada do Espírito, né? Aleluia, para falar, está escrito, está escrito, está escrito, como Jesus falou, né, amados? E Deus deu para esse rapaz a vitória. E aí eu vou dar uma pincelada nesse assunto. Aqui fala que na versão ao meio corrigida, fala que a espada ficou grudada em sua mão. Em outras versões usam termos como caibra, o que descreve uma dificuldade para largar a espada. Mas naquela versão fala que ficou grudada. Eleazar ficou com a espada grudada na mão devido ao cansaço extremo após lutar contra os filisteus, até não conseguir soltar a arma ferozmente. Esse eu não estou lendo na Bíblia não, estou lendo nos meus escritos. Na Bíblia eu li 23, 9 e 10. O contexto: o episódio ocorre quando o exército israelita havia se retirado, mas Eleazar permaneceu na batalha lutando contra os filisteus. A vitória, apesar do esgotamento, a perseverança de Eleazar resultou em uma grande vitória para o Senhor em Israel, com o exército retornando apenas para recolher os despojos do inimigo. Samar também resiste os filisteus e defende um campo de lentilha. E aí vem Jeremias 20 e o versículo 7. Jeremias reclama após ter lutado muito e diz ter clamado e não ter sido ouvido, após ser amarrado, apanhado e amarrado ao tronco. Ele chega a dizer que Deus iludiu, que ele foi enganado e iludido por Deus. Mas isso só revela a exaustão do profeta após tanto caos. Meu Deus! Até os homens de Deus, amados, tem hora que fala besteira, reclama, mas nós não podemos blasfemar contra o Todo-Poderoso, né? Aí, confissões demonstram que é possível e até necessário ser transparente com Deus em meio às dificuldades. Apesar do desejo de se calar e da dor que sentia, Jeremias não conseguia deixar de falar a palavra de Deus, que o consumia como fogo ardente em seus ossos. Isso mostra a força avassaladora da mensagem divina que o impulsionava a continuar seu ministério. Jeremias 1, o Senhor chama ele e ele diz não, e começa a dar desculpas. Como o Senhor chama ele no início. Mas o Senhor avisa ele que desde o ventre de sua mãe ele escolheu. Resumindo, eu estou sendo bem rápido aqui, amados. E essa mensagem era para outra ocasião, mas eu não sei o que Deus quer fazer, né?
pegar ela de novo, né? Glória a Deus. A espada está grudada nas mãos. Aquele que começou boa obra vai terminar. Deus nas nossas vidas é plenitude. Aconteceu também com Asaf, o salmista. O Senhor está batendo na tecla hoje de alguém desanimado, precisando de um ânimo. Eu não sei porquê. Asaf, o salmista, no Salmo 73, ele começa revoltado dizendo que está quase desviado e vai murmurando feio, até que no verso 17 em diante ele retoma e diz: até que entrei no santuário. Eita, nós. Então entendi o fim deles, os ímpios. E aí ele escreve no verso 25, ele canta, na verdade, né? Que o salmo é o cante. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha que coisa linda, mano. Glória a Deus. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amados, para concluir essa mensagem, da armadura já foi concluído, todos entenderam? Da armadura, o capacete, para concluir essa, eu entendo que Deus nos diz assim: você pode estar cansado, você ficou com a tua espada grudada na mão, está cansado de lutar, mas você não presta mais nem para desviar, você vai continuar, mesmo cansado, até vencer. Aleluia. Não desista. Vinha vindo um monte de homem, mas o Espírito do Senhor se apossou desse homem, porque um homem carnal, normal, teria fugido como os outros. Né? Então o que eu quero para te deixar nessa noite, amado, você não presta nem para desviar mais, porque Asaf estava falando que ele estava quase desviado, que ele estava vendo sim prosperar e ele só se lascando, né? E aí ele chega e depois ele escreve, né? E aí, apesar de todo o esgotamento dele, apesar de todo o desânimo, ele escreve: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti, né? Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Que o Espírito do Senhor se aposse de nós, amados, e que nós possamos todos os dias nos lembrar que Jesus Cristo bradou na cruz: está consumado. E o véu do templo se rasga, e a partir daquele momento nós temos acesso ao Santo dos Santos. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, eu não posso não, mas eu pego na mão do Espírito Santo aqui, eu pego na mão do teu filho amado aqui, e eu vou para o Santo dos Santos. Né? E aquele que abriu o mar vermelho, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que abriu os olhos aos cegos, estará conosco também. Porque ele fala que ele não nos deixará, não nos desamparará. Se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, a chama não arderão em nós. E ninguém revogou essa palavra. Está tudo escrito e registrado. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.